Olá, eu me chamo Yara Medeiros, sou graduanda em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco e minha pesquisa intitula-se Trabalho e Cárcere, Diálogos, Representações de Gênero e Dilemas nos Estabelecimentos Prisionais da Região Metropolitana do Recife, sob a orientação de Marília Montenegro Pessoa de Melo. Diante da temática, a minha pesquisa enquadra-se nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável número 5, Igualdade de Gênero, e 16, Paz, Justiça e Instituições Eficazes. A pesquisa debruçou sobre o trabalho carcerário desenvolvido pelas mulheres em privação de liberdade na região metropolitana do Recife, mais detidamente na Colônia Prisional Feminina de Abreu e Lima, a CPFAL. A pesquisa parte da ideia de que o trabalho, sendo um elemento central de conformação das relações sociais, é indissociável das questões de raça, classe e gênero. Algumas contradições foram vislumbradas ao analisar o Instituto do Trabalho Prisional, tal como a vedação dos direitos trabalhistas contidos na CLT. Esse trabalho é tratado ora como direito, ora como dever, guardando similitude com alguns tipos de trabalho forçado. Em regra, ele nunca é remunerado e, quando é abaixo do mínimo constitucional, uma vez que a própria lei de execução prevê o parâmetro de 3/4 do salário mínimo para o seu pagamento, dentre outras contradições. Pelo viés da teoria social crítica, questiona-se os ditos ideais ressocializantes da prisão, eis que não é factível imaginar que um labor extremamente degradante seja capaz de proporcionar meios de reinserção social. A hipótese fomentada pela pesquisa foi a de que a valoração dada ao trabalho prisional, enquanto instrumento de ressocialização, tem servido, ao revés, à legitimação do discurso dominante da pena privativa de liberdade e à exploração de uma mão de obra hiperprecarizada, e que, em relação às mulheres, há ainda um incremento do machismo e das discriminações de gênero. Como objetivo geral, tivemos o de analisar o trabalho carcerário e suas implicações no cotidiano das mulheres na CPFAL e, a partir dos critérios estabelecidos na Lei de Execução Penal e na Constituição Federal, verificar como essa categoria atua no encarceramento. Como objetivos específicos, tivemos o de examinar os dados relativos ao trabalho carcerário, tais como regramentos, atividades desenvolvidas, condições de trabalho, e entender quais são essas estruturas que o alicerçam. Além disso, verificar e compreender quais os impactos que as questões de gênero geram no trabalho prisional. Quanto à metodologia, na parte inicial da pesquisa, foi realizado levantamento bibliográfico a partir da criminologia e do direito do trabalho. Poucos estudos foram encontrados e os que foram o faziam na direção de reforçar esse contestável ideal da ressocialização pelo trabalho. A pesquisa pautou-se também pela análise quanto e qualitativa dos dados colhidos durante as visitas à unidade, a CPFAL, e com viés descritivo a partir da observação participante nas visitas à unidade prisional realizadas antes do período pandêmico, analisou-se in loco o desenvolvimento das atividades laborais, promoveu-se rodas de diálogo com as mulheres privadas de liberdade e, além disso, manteve-se o diálogo com a própria instituição, com a própria direção da unidade, o que permitiu uma ampla visão do funcionamento das relações de trabalho. Como resultado, tivemos que os postos de trabalho de lá dividem-se entre o apoio, que são os serviços de manutenção da própria unidade, e as oficinas de trabalho cedidas à iniciativa privada. Isto é evidente que as atividades lá desenvolvidas guardam e destinadas às mulheres, tais como limpar, cozinhar, costurar e cultivar, guardam fortes estigmas de gênero a reafirmar padrões sociais discriminatórios e noções patriarcais do poder punitivo. O motivo mais recorrente a justificar a procura pelas vagas é a intenção de oferir renda para desonerar a família com o seu sustento dessas mulheres, e, além disso, a necessidade de garantir algum sustento para os seus dependentes, em sua maioria seus filhos que estavam do lado de fora da prisão. O trabalho carcerário, por tudo isso, ele apresentou-se de fato como um elemento ambivalente. Por mais que seja considerado precário e insalubre, como de fato é, ele também aparece ora como refúgio, ora como meio de subsistência, ora como forma de diminuir o tempo da prisão, através da remissão dos dias. O trabalho prisional funciona muitas vezes também como estratégia de sobrevivência. Como conclusão, tivemos que, após a finalização da pesquisa, não há como o trabalho prisional atender aos fins que diz servir, se valores de dignidade e de cidadania estiverem distanciados das suas práticas reais. Nenhuma das particularidades do trabalho prisional autoriza a subtração de direitos trabalhistas básicos, o que afasta do próprio escopo declarado de reinserção social e expolia o direito fundamental ao trabalho digno, que é um direito humano por excelência, que em toda a sua dimensão há de ser reivindicado, inclusive no âmbito prisional. Em agradecimento à Universidade Federal de Pernambuco, à Propesc, ao CNPq e à orientadora Marília Montenegro, amiga de todas as horas.